Oi, pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo aqui para o Diário do Culturismo, no nosso novo quadro aqui, o DC Backstage, onde a gente fala de todos os pormenores, de tudo do fisiculturismo, daquele papo de backstage bem profundo. E olha só quem está comigo hoje aqui, é um episódio que eu fico muito honrado e muito feliz, primeiro porque eu tenho o Felipe e o Stefano Matala, que vieram da França aqui pra gente, para dar essa moral, e um grande ídolo, um cara que me inspirou muito, um cara que me alavancou muito, me motivou e me empurrou muito, no bom sentido, no começo da carreira, o Valdemar Guimarães. Pessoal, é uma honra ter vocês comigo aqui hoje. Olha, eu fico, antes de mais nada, muito satisfeito de observar a evolução que você teve ao longo de todos esses anos e a forte colaboração que você promove ao fisiculturismo, trazendo informações a um nível crítico, mas de uma crítica inteligente e uma crítica de quem sabe sobre aquilo que está falando, porque, antes de mais nada, ama aquilo que faz. Eu fico muito feliz pelo seu sucesso e fico muito feliz também por estarmos atrelados também a uma empresa séria, uma empresa que valoriza o atleta, que valoriza todas as pessoas que têm dedicação àquilo que fazem. Meus parabéns, Chain. Muito obrigado. Muito obrigado. Filipão, Stefani, vamos começar então. Stefani, eu acho que todo mundo quer saber um pouco da sua história. Como que você começou a treinar? O que te fez ir para academia? Alors, c'est pas mal. Ok. Alors, ce qui m'a fait aller à la salle, au tout début, j'avais 15 ans. Comment dire, jeune. Ele era muito jovem, muito jovem. Ele tinha 15 anos quando ele começou, né? Ele foi para a academia. Parce que j'avais besoin d'être plus fort en athlétisme, de faire du renforcement musculaire. Et quand je suis arrivé dans cette salle, 2 mois après, j'ai changé de salle et je suis allé dans une salle où c'était vraiment le bodybuilding. Et il y avait des photos de bodybuilders partout. Et il y en a un qui a attiré mon attention, Serge Lubin. Il était beau. Je sais pas c'était quoi un bodybuilder à cette époque-là. Je ne savais pas c'était quoi le bodybuilding, mais le physique, c'était tellement beau que je me suis dit, je vais être comme ça. Então, quando ele chegou, ele começou a treinar, né? Ele era atleta, então ele fazia atletismo. E era só mesmo para fazer um auxílio, né? Para ter a preparação física. Ele chegou em uma academia, não gostou muito, e depois foi para uma segunda academia, onde ele viu, na verdade, um pôster de uma lenda francesa, que é o Serge Nubret, que foi um bodybuilder muito grande, né? E quando ele viu a foto desse atleta, ele falou: "Ah, eu quero ser que nem ele. Eu quero ter esse corpo, porque para mim o corpo perfeito é esse." E a partir daí você já começou isso com 15 anos. Tá com quantos anos hoje? 26. Ah, tem pouco tempo. A partir daí começou a se embrenhar já no fisiculturismo. Sérgio Nubré é uma cara, acho que todo mundo conhece, todo mundo já se inspirou por ele também. Quais outros caras que no começo inspiravam ele, assim, que ele via e falava, caramba, esse cara aqui é impressionante, quero ser assim? Pour l'entraînement, j'avoue que pas beaucoup de bodybuilders m'ont inspiré, mais j'ai été beaucoup inspiré par l'histoire de ma mère parce que c'est une femme battante qui a toujours vécu dans la misère et qui a jamais abandonné, qui s'est toujours battue. Et quand la préparation c'était dur, je pense à elle parce que ça, c'était rien à côté de ce qu'elle faisait dans la vie. Então, do bodybuilder mesmo, ele só teve o Sérgio Nubret. Mas a maior Certo. inspiração que ele teve e que ele tem na vida até hoje é a mãe. Porque a mãe dele, ele viu como é que é, ela fez muito por ele, faz até hoje, nos estudos, no esporte, ela sempre auxiliou ele durante todo esse tempo, né? Então, sempre quando ele teve uma dificuldade na vida, ele sempre pensou na mãe, porque ele sempre disse, bom, claro que eu estou passando por uma fase ruim, mas a minha mãe já passou por bem piores. Então, eu não vou reclamar da vida, eu tenho muita sorte que eu tenho, então eu vou pegar todas as oportunidades com unhas e dentes. Não, isso é muito importante, né, cara? A gente tem sempre que lembrar muito da família. E a sua história em si, a gente, pô, eu tava pensando aqui, Sérgio Nubré, um outro bodybuilder que vem à mente, francês, Lionel Bayek. Mas o Bayek, se eu não me engano, ele não nasceu bem na França, né? Como que são as raízes do... Je crois qu'il est né au Cameroun. Eu acho que ele também nasceu nos Camarões, o Bayek. Porque Você o se lembra Stefano de também... Francis Benfato? Francis Benfato. Também era Foi francês? francês, mas, na verdade, eu acho que eles podem dissertar muito bem sobre isso.
que o bodybuilding, até o presente momento, ele nunca foi um grande esporte na França. E eu acho que vocês podem mudar essa história na França. Porque o Felipe, ele vem auxiliando alguns ótimos atletas e os bem influenciando de uma maneira, antes de mais nada, técnica e responsável. Eu já converso com ele pela internet por um bom tempo. E fico muito feliz de ver que nós temos um brasileiro na França conduzindo tão bem, de uma forma tão responsável, o treinamento de alguns atletas que ele já me apresentou. Muito bem. Quando o Stefano começou a aparecer com mais virtuosidade nas redes sociais, acabou por percutir o interesse ao redor do mundo sobre o trabalho dele, com o auxílio direto do Felipe. Assim, eu acredito que, a partir de agora, venham a aparecer, oriundos da França, diversos outros atletas. Estou correto, Felipe? Exatamente. Então, nosso objetivo também com o Stefano, ele, na verdade, é o Certo. primeiro atleta, e ele vai ser mesmo o melhor atleta, é o melhor atleta do momento francês. Com certeza, no bodybuilding francês não existe outro como ele. E nosso objetivo é criar uma liga de bodybuilder, de atletas na Europa. E poder justamente trabalhar. Claro que eu pensei no Brasil, porque para mim o Brasil é o presente e o futuro desse esporte. E nós só precisamos de auxílio, de ajuda, para, na verdade, desenvolver isso. Porque nós estamos sozinhos fazendo isso. Tudo que a gente está realizando é sozinho. Então, vamos ver o que vai dar, mas eu acho que o que a gente fez até agora mostra que a gente já se virou, eu acho, muito bem, e só precisamos de algumas ajudas para ajustar e fazer alguns detalhes. Shane, Oi, Valdemar. direto aí nas redes sociais, eu me mantive bem afastado por um bom tempo, fazendo um trabalho muito humilde, um trabalho pequeno, para um público-alvo bastante específico. Acontece que agora o Stefano está desenvolvendo um ótimo trabalho nas redes sociais e influenciando muitas pessoas ainda mais jovens do que ele, porque nós sabemos que nesse esporte podemos colocar lá o início do ápice da carreira, pelo menos até o momento, em torno dos 35, 40 anos. Estou errado, Chaim? É verdade. Então, ele está com 10 anos de antecipação nisso. Então, imagine com as novas técnicas, com os novos conhecimentos, quantos outros atletas, não só na Europa, porque eu acredito que o trabalho de vocês pode ser, antes de mais nada, uma ponta de lança, não só para atletas na Europa, mas no mundo inteiro. Ou seja, o crescimento das redes sociais, e o Stefano vem trabalhando porque tem uma empatia muito grande, tá? Eu acho que só tenderá a crescer, chamando a atenção não só dos atletas na França, na Europa, como no mundo inteiro. É o que eu vejo. Com certeza. Eu até ia perguntar isso, qual que é o contexto, como que está o cenário do bodybuilding na França? É praticamente inexistente, então, Felipe e Stefan. Então, na verdade, là, on a demandé, c'est quoi le scénario en France par rapport au bodybuilding? C'est qu'aujourd'hui, en France, moi, j'ai donné un peu l'envie aux gens de se lancer. Donc, ils sont à fond dedans, ils suivent beaucoup ce que je fais ici au Brésil, ils envoient des messages, ils soutiennent. Mais il n'y a pas une grande médiatisation encore, comme c'est le cas ici au Brésil. Et je travaille dessus. Donc, j'ai bientôt 100 000 abonnés sur YouTube. Et je mets en avant des athlètes français sur TikTok, Instagram. On fait du contenu ensemble parce qu'il y a des athlètes qui ont du vrai potentiel. Mais en France, on n'a pas des structures avec un vrai accompagnement comme ici au Brésil. Então, na verdade é isso, que a França está consciente que o Stefan é uma promessa, só que, na verdade, ninguém colocou ele lá em cima. E, na verdade, fui eu que trouxe ele. E eu só sou um personal, qualquer. Então, hoje eu estou aqui com ele, mas ninguém está mostrando o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Brasil, lá na França. Não recebi nenhuma mensagem, nenhum agradecimento, nem nada. De motivação, nem nada. Então, ele está fazendo tudo isso. Ele tem YouTube, tem TikTok, Instagram, ele conversa muito com os seguidores dele, ele tem uma ótima empatia com eles, e tudo isso a gente está fazendo sozinho. Então, a França tem que abrir os olhos, tem que se dar conta que esse cara aqui,
ele nasceu nos Camarões, tá certo? Tem uma vida incrível, mas ele é francês também. Então a França tem que ter orgulho de ter um atleta assim. Tem que mostrar. Com certeza. E quando ele começou a aparecer, o pessoal começou a me marcar, né? A galera no canal, eles são muito atuantes. Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara. E o público às vezes se emociona, marca uma galera, olha esse cara aqui e tal, e fala, é bom, mas não sei se tem futuro. E a gente vai tendo um olho, né, Valdemar? A gente vai olhando pros caras e falando, pô, esse aqui tem futuro, esse não. E o Stefano é um cara que eu olhei e falei, esse menino aqui tem um físico bom, tem Aí, futuro. quando ele mostrou o Stefano, eu Ah, quase caí para trás. pois é. Ao vivo deve ser muito impressionante. E aí, o que que eu... Exatamente isso. Você que tem uma prática, uma vivência tão grande nisso, né, Chain? Você sabe que ver um atleta na foto é uma coisa. Quando você vê ele ao vivo, é outra Pois é. bastante diferente. E eu posso garantir que ao vivo, talvez ele impressione mais do que na foto. Não, eu acho que com certeza. E eu comecei a pesquisar sobre ele. Eu fui no canal do YouTube dele. Então, eles produzem um canal muito bom, bem produzido, com informação. Ele é um cara agradável, carismático, que você olha e fala, pô, legal, você passa a gostar dele. E eu percebi muito a preocupação que ele tem com a carreira. Então, ele falou assim, ó, tô começando, mas eu preciso fazer meu nome, eu quero visitar alguns lugares. Então tem essa preocupação, né, Felipe, Stefano, de se mostrar um pouco mais para divulgar um pouco mais de trabalho mesmo. Foi assim que surgiu a ideia de vir ao Brasil. Sim, então, na verdade, eu vi que o pessoal estava gostando, eu já tinha mostrado aqui para um pessoal do Brasil, e eu Certo. estava querendo absolutamente mostrar para o Brasil o potencial dele, porque eu sei que no mundo todo estão querendo chamar ele. Então, ele me fez confiança, veio para cá, nós estamos mostrando nosso trabalho, e eu acho que até agora ele está gostando muito do Brasil, porque os brasileiros estão muito bom com eles, todo mundo muito agradável, estão gostando muito dele. Ele está gostando do Brasil, está começando a gostar da comida brasileira, está esperando para comer pão de Ai, queijo, você comeu pão de queijo já? churrasquinho. Não, ainda não, porque ele está na dieta. A gente está fazendo o programa aqui. Mas sexta-feira eu já Entendi. coloquei um churrasquinho para ele, já vou poder comer um pouco mais. Vou liberar um pouco para Você ele comer. você vai gostar, Stefan, você vai gostar. Até dancinha ele já fez, né? Mesmo que ele com vontade de comer pão de queijo, ele está seguindo a dieta tranquilo, tá tudo certinho. Tá perfeito, tá aqui, ó, tá seco. E em off, hein? Outra. Tá em off. E outra coisa que eu percebi é que ele é um cara forte. Ele treina pesado, ele treina com cargas, os básicos, né? Isso. Na verdade, Como nós vocês fazemos os estruturam o dois. treinamento dele? Isso. Então, tem treinamento com força, claro que a gente faz essa periodização, né? Então, nós estamos trabalhando juntos. E tem uma parte de força, claro, que vai durar ali umas 3 semanas, dependendo de como ele está. E tem uma periodização também de volume, a gente diminui a intensidade, aumenta um pouco o volume, diminui as cargas, para ter uma regeneração. Porque até hoje, ele não tem nenhuma lesão, né? E consegue, cada treino, ter uma boa evolução. Consegue descansar direito, não tem nenhum problema de recuperação. Então, isso tudo foi analisado e construído. Olha, Chain, a colaboração que nós temos nessa parte da, da condução do programa dos atletas é de extrema importância. Eu tenho um recorde aí de trabalhar com atletas radicais por mais de 3 décadas com 0 lesão. Obviamente, eu também consegui aprender com os erros de outros atletas no passado. E posso até mencionar o nome do meu amigo Dorian Yates, que teve suas lesões, as quais possivelmente não teriam ocorrido se tivesse havido aqueles períodos de regeneração e recuperação. Então, muitos garotos aí acabam por não prestar atenção nisso. Uns deles treinam como se estivesse regenerando o ano inteiro e nunca fazem um treinamento desafiante e ficam deixando a tal das repetições de reserva. Ah, deixei 3 repetições de reserva. Na verdade, deixou 30. Deixou 30 lá o cidadão. Ele não sabe o que é a falha, nunca passou por ela. E o outro extremo são das pessoas que falham a verdadeira falha o tempo inteiro. Não há tecido que suporte isso.
Então, com muita sabedoria, o Felipe, ele vem utilizando esses ensinamentos e ocasionando esta oscilação do treino a fim de manter os ganhos e, principalmente, evitar a lesão. Lesão acontece com qualquer um. Se você está na chuva, é para se molhar, não é? Eventualmente, você vai se lesionar. Mas nós vamos fazer tudo que nós pudermos para diminuir esses riscos. E o Felipe, que segue algum dos materiais aí que eu tenho pela internet, cursos online, inclusive, aquele curso Construindo Programas de Treinamento com Competência, são 12 horas só sobre isso. Periodização do programa de treinamento de atletas de fisiculturismo e de outras modalidades também. Só que tem pessoas que não compreenderam isso até hoje, por teimosia ou por falta de estudo. Não é o que acontece com esses rapazes. Ô, Valdemar, vem de uma mas você, doutrina desculpa, educacional muito importante, que abre as portas para o conhecimento. mas eu lembro de você falando de periodização pelo menos há 20 anos, sem exagero, desde 2000, por aí. Você não acha que está mais fácil hoje colocar na cabeça do pessoal, ou eles estão aceitando melhor a periodização e entendendo melhor o treino atualmente? Ou Eu você acha que não acredito mudou? que, por um lado, sim, Chaim, depois de tantos anos de trabalho e batendo sobre a mesma tecla, e depois de tantas lesões recorrentes, que tira o atleta da competição, tira o atleta, inclusive, do esporte. Ele deixa de praticar o esporte por causa das lesões. Então, em função da repetição, ocasionou uma súcia, esse é o outro lado, de indivíduos que têm um receio muito grande de se expor ao treino como ele deveria de ser. Aí entra o terrorismo biomecânico, que eu chamo dos biomecanoides. Tudo é lesivo, tudo machuca, nada pode. Então, são dois extremos. Um dos malucos que acha que tudo pode e outro de um bando de bundão que acha que nada pode. Ou seja, nós estamos numa época, Chaim, eu acho que você visualiza isso muito bem no nível de maturidade em que você está nos dias de hoje. É muito difícil das pessoas encontrarem o equilíbrio nas coisas da vida. E quando você encontra o equilíbrio, você se depara como um atleta como o Stefano. Ele é o substrato do equilíbrio. Quando é que nós vemos um atleta com apenas 26 anos, o nível de condicionamento em que ele está? É Aí a muito raro. oposição vai dizer, abusa de drogas. Não. Stefano não abusa de droga alguma. E se eu disser para você que o meu camarada Felipe é É natural. 100% natural e que nunca fez uso de anabolizante nenhum, vão dar risada na cara dele e na Pois minha. é. É lógico, o Stefano é um atleta profissional, ele não é atleta profissional, porque as pessoas desconhecem a natureza humana e passam uma régua e acha sem drogas não tem como. Pior, sem abusar das drogas não tem como. E algo que eu venho observando e que destrói o esporte, Chaim, destrói o esporte, é pessoas achando que se não estiverem gastando 30, 40 mil reais por mês na preparação, que ele não vai chegar a lugar nenhum. Stefano, Felipe, quanto que ele gasta por mês na preparação dele em reais? Vamos pensar aqui em euros e vamos multiplicar por 6. En euros, hein, avec l'alimentation, je l'ai compris, 500 euros. Então, seria mais ou menos 500 euros 500 euros? por mês. Com tudo? Com tudo, alimentação, Farmacológico, alimentação, tudo. Quantos? 500. Então, 3. Por favor, multiplica por 6, é fácil. 3 mil. 3 mil reais. Meus amigos, para vocês que não acreditam e acham, né, infelizmente acham,
Para vocês que acham que o atleta tem que gastar uma fortuna em dinheiro para a sua preparação, está aqui o Stefano. Ele gasta 500 euros por mês na preparação dele, que é aproximadamente em torno de 3.500 reais por mês de preparação, envolvendo alimento, suplementação e farmacológicos. Eu estou aqui ao vivo com meu amigo Miguel Chaim, de longa data. Nos conhecemos há quanto tempo, Chaim? 20 anos. Pessoalmente, 15, mas a gente troca e-mail mais uns 20. 20 anos de conhecimento aqui do Chaim, tá? Eu estou aqui no programa do Chaim. Eu acho isso de tamanha importância salientar isso para o jovem, de que ele não tem que gastar 30, 40 mil preço de uma casa em uma preparação. Porque o que essas pessoas acham nos dias de hoje é que você tem que gastar rios de dinheiro. Stefano, o que você se fundamenta principalmente em sua preparação? Qual é o foco principal da sua preparação? O principal de ta préparation. Discipline, entraînement. En fait, je fais tout pour que ce soit fait parfaitement. Je m'entraîne, je mange, je dors bien, je travaille. Et tout ce qui n'est pas bon pour ma santé mentale, pour mon entraînement, je côté. Treino, disciplina, alimentação, horário, foco. Na verdade, o que a gente sempre conversa junto é sem falhar. Não tem falha. Então, a gente faz tudo certinho durante o período, 100%, não tem 99%, até o final. E tudo que pode impedir de avançar, qualquer tipo de barreira, a gente joga. E eu falo isso com muita força, porque as pessoas pensam que é brincadeira, e anabolizante, essas coisas, drogas, vai sempre existir, mas não é o mais importante. Ele tem a genética, tem o mindset, tem a preparação, tem tudo para isso. Et aussi, je connais comment mon corps fonctionne et je n'ai jamais abusé. Depuis le début, je fais quasiment la même chose. Ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à prendre 5 unités de GH depuis un an. Et ce que je fais, c'est que je m'entraîne dur. J'essaie toujours d'aller plus loin, mais je fais en sorte de ne pas me blesser. Je n'ai jamais été abusé sur les charges que je ne pouvais pas soulever par ego. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais tout le temps remettre en question mon entraînement pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que je peux faire de mieux. Et surtout, je remets toujours en cause mon analyse morpho-anatomique pour trouver le bon mouvement pour moi. Então, exatamente isso, porque além de saber treinar, né, ele não tem essa arrogância de dizer que sabe treinar. Todo dia, quando ele treina, ele sempre vai pensar no que ele fez, o que ele poderia ter feito melhor, né? Então, um atleta, claro que ele tem que ter confiança em si, mas nós somos também, sempre somos as pessoas que somos as piores contra nós mesmos, né? Então, ele fica sempre pensando, eu poderia ter feito melhor, tal. E o interessante disso é que faz muito pouco tempo que ele está começando a usar. Por exemplo, o GH, ele começou agora há pouco. E as outras drogas, ele quase não usa, muito pouco. Então, tem uma inteligência de treino. E ele sabe como treinar. E, exatamente. Isso é por isso que é importante. muito menos caro. Por isso que ele não usa muito dinheiro, porque ele não exagera. E também a gente sabe treinar com o somatotipo, não é? Sim. Exato. Olha, nós pretendemos, Chaim, eu pedi o material aqui, para calcular o somatotipo matematicamente. O somatotipo não é um chute. O Heath Carter, ele é um cálculo. Eu preciso só de uma régua, aliás, preciso de um paquímetro, de uma fita métrica, de um estadiômetro. Nós calculamos o somatotipo. Ok. Aí você observa, dentro dessa análise das formas corporais, aquilo que de melhor pode ser feito para ele, para a manutenção do atleta dentro da categoria Classic Bodybuilding. E com relação a isso, meus amigos, em função do alto desenvolvimento da massa muscular do Stefano, como se manter na Classic Bodybuilding? Eu ia perguntar, o bom do Valdemar, primeiro, você não devia falar nada de graça nunca mais, porque é sempre uma Eu aula, acho que né? eu estou te atrapalhando, Chaim. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem as perguntas e é incrível como que você está fazendo as perguntas. Eu falei, meu Deus, e sem combinar, eu fico feliz por isso, que era a história, a gente ia chegar. Antes de qualquer coisa, só queria dar meu parecer no lance das drogas e tudo. Eu competi natural, competi no bodybuilding clássico, competi no powerlifting natural, nunca fiz uso de
de ergogênico nenhum, e é muito difícil, mas também nunca, fisicamente, esteticamente, nunca tive um físico bonito, tive aí umas fotos que ficaram legais, e as pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso. Primeiro porque acho que elas são condicionadas a acreditar que não tem como fazer nada sem tomar alguma coisa. E eu acho que o fato do Felipe ser um treinador que não faz utilização, você ser natural, eu acho que cria um ambiente propício para o atleta acreditar muito no treino e se fiar muito no treino. Acho que isso falta um pouco também hoje. As pessoas em geral elas estão começando a treinar e é o kit início de treino, é uma garrafa, o ciclo e o negócio todo. Ninguém começa sem tomar alguma coisa hoje, é meio bizarro isso aí. Até os caras que estão bem iniciantes, que não precisariam, fazem isso. Mas aí eu queria cair nessa pergunta, porque eu tenho visto a sua altura, eu queria perguntar qual é o limite de peso do Stefan na Classic e como que ele vai se manter ou como que ele vai chegar no limite dele. Então, atualmente ele está com 108 quilos, tá certo? E para a categoria dele, 1,78 m, ele tem que ficar, o limite são 94 quilos. Então, na verdade, Sim. tem muita massa muscular que ele poderia perder, principalmente com a qualidade física que ele está agora. Só que qual é a nossa estratégia? Seria aumentar o tamanho dele, né, com alongamento. Sapato de salto alto, certo? Ali tentamos usar massa. Não. Mas, por exemplo, a gente vai tentar fazer alguma técnica, não sei, nós vamos começando a fazer alongamento. Ô, Chaim, não sei se você se lembra lembra da Carol Zavadis, que é residente Sim. lá dos Estados Unidos agora, e compete lá, só ganha uma competição atrás da outra, né? Uma vez eu salvei ela queria competir na categoria maior, e acima de 1,70 m, e ela não tinha medido isso. Ela estava com 1 centímetro abaixo. Eu falei, vem cá, Carol. Eu estralei ela inteira e tracionei. Ela ganhou 2 centímetros. Ela voltou para a mensuração da estatura, porque a gente sabe que a questão gravitacional, né, e até a desidratação diminui a distância dos discos intervertebrais, né? Então, com estratégias determinadas, esperamos que seja possível alongar o Stefan para que ele se mantenha na categoria onde possibilite ele ter mais peso corporal. Porque, senão, Open, Bodybuilding. Agora, sendo bem claro, a categoria que vem chamando a atenção no mundo inteiro é justamente a Classic Bodybuilding, né? E as regras também mudam com certa frequência, né? Quem Sim. sabe aí permitam alguns quilos a mais, já que ela está chamando tanta atenção das pessoas e os atletas estão sendo utilizados aí como referência, né? Basta ver o Simon, nosso Dino aqui, o próprio Felipe, que está aqui com a gente. Né? Então, são referências para a molecada e de um físico que as pessoas desejam, né? Porque a Open, se não der uma boa modificada, como pelo menos vimos no resultado do último Arnold Classic, que eu achei muito positivo as colocações, né? Então ela vai começar a perder mais e mais audiência. O que você acha isso, Jair? Você do alto da sua experiência. Eu acho que o limite da Classic é a categoria hoje que mais chama a atenção, que tem os atletas que mais chamam a atenção. A prova disso são os números de redes sociais, que é um parâmetro que a gente usa muito. Sempre tem muito mais resposta. O Chris Bumstead, o Ramon, o Urs Kaletinski, todo esse pessoal tem. Os fãs gostam muito e os fãs estão ficando. Cara, porque, Valdemar, a gente tem que entender uma coisa também que às vezes a galera não entende. A gente veio de uma época diferente. Hoje o fã mudou, hoje o público mudou. E às vezes eu vejo o bodybuilding como um esporte que foi criado para pessoas da nossa geração e não está se adaptando para as pessoas da nova geração. Não que tenha que mudar radicalmente, mas algumas mudanças têm que ser feitas. A Classic Physique já teve um aumento de limite. Foi em 2018, se não me engano, subiu 5 libras para cada categoria de altura. Virou 212? Oi? A 202, que virou 212? Virou 212, um e até um tempo depois eles estavam pensando, considerando a ideia de torná-la 222, mas aí eles deixaram para lá. Agora, a Classic
já tem uma discussão forte nisso, se eles vão subir esse limite, porque tá começando a segurar um pouco a galera. Tem muito cara bom, como o caso do Stefano, por exemplo, do Ramon, por exemplo, que tem que fazer malabarismo para se manter na categoria. E aí, caso vá para uma outra, enfim, são anos para adaptar. Então, já se ventila muito, grandes nomes, Milo Sarcev já falou isso, Jay Cutler já mencionou isso aí, que eles gostariam de vir a Classic com um pouco mais de limite. Eu acho que ainda não iria causar problema nenhum, só iria ajudar, na minha opinião, Valdemar. E bom, eu também concordo com você, Chay. Seria bom para todos, para o show como um todo, para a premiação de atletas que estão na reta, né? Sem que tenham que se sacrificar demais. Porque imaginou um atleta desse nível ter que deixar de treinar. Você vai se lembrar muito bem do fenômeno Juliana Malacar. Sim. 4 vezes Miss Olímpia. Chaim, 2, 3 semanas antes da competição, ela não podia nem passar na sala de treinamento com peso. De respirar, ela já aumentava o peso e saía da categoria. Desestimula o atleta, não é mesmo? Pois é. Isso é complicado, mesmo porque tem um gap muito grande da Classic para Open, embora você falou, eu tô gostando, aparentemente tem mais atletas com um visual mais clássico, mais bonito chegando, a gente tem o Samson Dauda, que é um cara fantástico, conversei com ele também aqui no podcast já, algumas semanas atrás, tá trabalhando muito duro para manter essa linha, a gente tem também Rafael Brandão, enfim, tem uma turma nova de bodybuilders Open que estão muito bem, mas eu ainda gostaria de ver os Open, por exemplo, tendo um peso maior, vamos dizer assim, condicionamento, né, definição, para que você chegue nesse ponto de, pô, que legal esse físico, quero ser assim também, e tudo. Vamos ver, Valdemar, vamos ver como tudo vai acontecer. Eu acho que a Classic muda, não vai demorar muito, não. Eu tenho para mim aqui que eles estão pensando já seriamente nisso. Mas e o Stefan? Com 98, vocês acham que ele... Com 94, talvez a gente fale assim, cara, de repente vai ficar difícil trazer aquele fullness, aquele aspecto arredondado, aquele aspecto vivo na musculatura. Mas com 98, vocês acreditam, Felipe e Valdemar, pelo que você viu aí, Valdemar, pelo que você conhece, que com 98 no limite ele chega muito competitivo? Eu vou deixar isso para você, né, meu amigo? Obrigado. Então, na verdade, faz somente 1 ano que ele voltou a treinar. Ele parou 1 ano e pouco. Ele parou durante 2 anos de treinar. Durante a pandemia, ele não treinou. Ah, tá. Na pandemia, ele ficou 2 anos sem treinar. Então, essa massa muscular que a gente conseguiu desenvolver foi em 1 ano e pouco. Então, esse cara tem uma genética incrível. Então, o corpo dele pode, em 2, 3 dias, faz 1 semana que nós estamos aqui, mudou muito. Ele estava debilitado, teve também muita água por causa do avião, do estresse, né? Então, o físico dele em 2, 3 dias mudou muito. Então, eu tenho certeza absoluta que se a gente der um pouco mais de tempo para ele, o físico dele vai modificar, vai mudar e vai ter uma adaptação. Então, vamos ver primeiro essa técnica de ganhar um pouco, de 2 centímetros, para ver já como o corpo dele vai ficar, como a gente vai trabalhar, qual estratégia nós vamos adaptar, e depois iremos ver. Por enquanto, por isso que a gente estava todo mundo pensando que a gente estava vindo aqui para fazer o arm, né? E não, ele não está pronto, ele está em off. Então, deixa a gente continuar a trabalhar, deixa a gente ver como o corpo dele vai se desenvolver, e depois a gente vê em que categoria a gente vai colocar. Calma, nós não estamos 26 anos, dá tempo. É só o começo. Você está dizendo, então, que a Classic é uma preferência, mas não é necessariamente o objetivo final. Se encaixar melhor na Open, não tem problema nenhum. Isso. Esse ano é para Classic. Certamente Classic. Se for para Open, tá certo. Mas esse ano, por enquanto, o nosso objetivo é esse. Por enquanto, a gente só pensa mesmo no presente, no objetivo principal, que é a qualificação para o Olímpico, que seria na Classic. E depois, vendo como está evoluindo as coisas, e claro, se abrir que a saúde dele der essa oportunidade, que a saúde é a coisa principal aqui, vamos ver para a Open. Mas eu não quero forçar meu atleta, que pegar, de tomar mais, claro que vai ter, o protocolo não vai ser o mesmo, botar a saúde dele lá embaixo só para dizer para o pessoal, você tem razão, ele entrou na Open. Não.
Se for para ficar para Classic, para ficar com a saúde boa, ele fica na Classic. Não tem problema. Né, isso é uma decisão muito importante, né, cara? Também pensar não ir a qualquer custo para Open, né? E tem competições, porque eu vi num vídeo dele, mas pode ser que eu esteja enganado, porque eu traduzi o vídeo, que ele tava com muitos planos, pô, quero viajar, quero mostrar meu nome, quero ir em alguns países, quero ir pro Brasil, e nesse ano ainda a gente vai fazer alguns shows. Isso. Mas ele falou assim, mas não vou revelar ainda. Isso. Já tá pensado esses shows? Vocês já têm uma data que só não querem falar, ou ainda vocês estão analisando como que tudo vai acontecer para depois colocar uma data? Então, a gente está analisando. Na verdade, tem algumas competições que são interessantes no final do ano aqui no Brasil, né? Ok. Tinha uma que ele estava olhando no Portugal, que era agora em julho, mas julho a gente está pensando em talvez deixar um pouco mais tempo de preparação. Ele vai fazer as viagens dele, ele vai desenvolver tudo isso, toda essa hype que tem, ele está aproveitando, tranquilo. E no final do ano, competição aqui no Brasil, ele pega a vaga para o Olímpia, e aí ano que vem, ou até nesse ano, no final do ano, talvez ele até entre na Olímpia nesse final do ano. Mas por enquanto, a gente está só observando. Ah, Entendeu? entendi. Então, assim, pode ser que você nem vá competir na janela de 2023 para pegar a Olímpia. Pode ser que espere mais um ano ainda. Compete esse ano, mas Não, esse ano a gente pega o lugar para o Olímpia, a gente pega a vaga do Olímpia esse ano. Mas a tá. gente não sabe se vai fazer o Olímpia esse ano ou o ano que vem. Ah, entendi. É, porque a janela do Olímpia vai até 7 de outubro. Outubro, é. 7 de outubro. A gente tem alguns shows na Europa, por exemplo, tem Portugal. Isso. Tem Portugal em Tô julho, tem falando. Brasil pegou no final do ano em setembro. Ok. É, tem bastante shows, né? Tem. Nos Estados Unidos, vocês não pensam em competir? Os Estados Unidos, não posso Sim, foi tão interessante. Pode ser também uma coisa interessante. A gente não olhou ainda as datas, porque é verdade que esse objetivo, a gente estava pensando mais primeiro aqui no Brasil, né? Sim, E sim. depois a gente olha, mas porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e se a gente viajar muito, vai também, né? Não é esse o Uhum. objetivo. Nós falamos em Portugal aqui, né? Ao contrário do restante da Europa, o fisiculturismo em Portugal, não sei se você vem acompanhando, vem crescendo e ganhando importância, né? Então, eu acho que é um sítio muito bom para competir a Portugal. E o outro fator que foi mencionado aqui, que deve ser levado em consideração, são as excessivas viagens e deslocamentos e que devem ser evitadas. Se porventura houver uma dificuldade muito grande de se encaixar em categoria e caso ela não se transforme em um intervalo de tolerância maior para os próximos tempos, eu acho que com o nível de desenvolvimento que o Stefan tem e da capacidade de absorção do treino, eu acho que se ele parar tudo em 2 anos, ele está preparado para a Open. Pelo que ele falou, pelo jeito que Para ele tá dar fazendo. trabalho. Pois é, imagina só esse homem na Open, meu Deus do céu. Tem show em Portugal, tem um show também no Reino Unido, né? Classic, E é o nome do tempo. Esse aqui. em agosto, Ouais, en fait, que é on regarde en pertinho. premier et ensuite faire une autre qui qualifie pour l'Olympia 2024 après. C'est ça. Porque de qualquer jeito o objetivo é esse, é fazer a primeira competição mesmo dele no Brasil. Ah, Né? entendi. É. Entendi. Então a gente quer fazer isso no final do ano, tranquilo, que aí ele pode também Ah, continuar tá. a treinar. A gente tem ainda muita coisa para desenvolver. A gente ainda tem que ver. Eu tenho certeza que eu ainda posso puxar muita coisa dessa janela. Então, nós estamos estudando ainda o físico dele. Ele ainda não é consciente do que ele tem, do potencial que ele tem. Então, e eu também estou aprendendo com ele, na verdade. Então, a gente, todo dia é incrível a evolução. Então, vamos ver como é que vai ser. E no final do ano, a gente chega no Brasil e vamos pegar, tem que pegar. Ele é até muito simpático, ele tem apatia, ele não gosta de pegar o lugar dos outros no Brasil. Quando ele fala, vou competir no Brasil, mas não quero pegar o lugar de ninguém. Eu falei, mas é assim competição. Então, se É um você vai vir esporte. competir, é um esporte. Mas ele tem essa modestia, ele tem essa forma de pensar nos outros também.
mindset. É o esporte, infelizmente mas tá aí que vença o melhor, né? E eu vi uma foto dele treinando numa academia na França, que eu creio ter visto o Bayek treinando também lá. Não sei o nome da Sim, academia, mas pelo. é uma academia que se chama Ham Gym, que é na França, em Paris, e tem o Lionel Messi, verdade. E o objetivo é que ele vai fazer um conteúdo com ele nos próximos meses, e eu tenho certeza que com toda essa vibe que tem, ele vai aceitar. Então eles vão treinar juntos, sim. Não, vai ser legal. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: vocês estão na área 51, um grande treinamento, bem equipado. Como que vocês comparam? Como que a gente pode comparar ali a França, academias da França, com o que vocês estão vendo no Brasil, em termos de instalações, equipamentos e condições? Ele vai responder. Arena 51, ça n'existe pas en France. C'est pas possible. A, Et les salles en France sont de très moins bonne qualité qu'ici. a área 51 também é um CT incrível. Tenho certeza que no Brasil também não tem muitos como ele. Que 90% des É. salles. A academia aqui em área 51 é melhor do que todas as academias na França, com 90% das academias na França. Nunca vi. E olha que eu fiz muita academia lá, ele também fez Uma muita. das coisas que eu falo com o Felipe, quando ele está lá na França, e ele me mandou um vídeo. Olha, ele me mandou um vídeo. O Felipe me acabou por. Desculpa, pessoal. O Felipe me mandou um vídeo do Stefano fazendo um supino inclinado com dumbbell. Achando que eu ia ficar impressionado com aquele supino. Eu falei, esse supino aí, criança faz supino com esse dumbbell. Quer um dumbbell de quantos quilos? 50. 50 quilos. Tá? Num CT profissional, você tem que ter dumbbells pelo menos até 100 quilos o animal. Entendeu? E o animal. Animal, em francês, tá? Pelo menos até 100 quilos. Tá? E aqui no Brasil são pouquíssimas as academias que tem dumbbells mas existem essas academias. Aqui você está em uma delas. E lá na França parece que não tem nenhuma que vá muito além de 50 quilos. Então faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença a sobrecarga com técnica e progressão correta. Não adianta você ter um dumbbell de 100 quilos e não saber utilizá-lo, né? Obviamente, aqui os meninos também vêm no powerlifting e sabem o que é levantar cargas. Sabem o que é levantar cargas. E, então, a presença da sobrecarga do peso é ponto primordial no treinamento de qualquer atleta. Quando, no entanto, muitas pessoas estão em busca de maquininha, se tiver uma luzinha na máquina, melhor ainda, e se ela puder apertar o botão e a máquina fazer o exercício por ela, melhor ainda, né? Melhor ainda. Como é que nós vamos evoluir essas cargas aqui durante esses dias, Felipe? Foi difícil, né? Porque as máquinas aqui não tem nada a ver. A biomecânica da máquina é muito diferente. Então tem uma adaptação, a gente começa leve, mas com o clima, o ambiente aqui, na verdade, dá vontade de treinar. É propício, né? É propício. E eu espero fortemente, Felipe, que em pouco tempo você tenha o seu próprio espaço, o seu CT para você atender os seus alunos e os seus atletas, um volume de sobrecarga maior, porque o desafio da sobrecarga é que produz grandes modificações. É muito volume, técnicazinha daqui, mas treinar de verdade mesmo nesses dias tá difícil você achar alguém que queira. O ambiente é muito importante, né? Eu lembro quando eu fui lá na sua academia em Londrina, anos atrás, você chega morto da viagem, você quer treinar. Quando eu estive na Metroflex Gym, lá no Texas, passei a noite no avião, nem pro hotel tinha ido, fui direto, você chega e quer treinar. A área 51 é assim. Então, o ambiente propício também, porque hoje em dia tem um outro, como você falou, são extremos. Tem outro extremo hoje que são academia de rede, que não tem, é complicado, não pode fazer muita coisa.
tem que achar o lugar certo, né? E às vezes é Já complicado, temos cara. academias hoje que estão focadas no treinamento sério, mas acaba por ter um volume muito grande de pessoas treinando. É o caso das Ironbirds, das Overalls, né, que estão se expandindo aí pelo Brasil. Não resta dúvida, para quem quer treinar, é o lugar onde você deve ir mesmo. Agora, muitas vezes você não tem a condição de fazer um treino profissional, porque às vezes o atleta tem que dar atenção para os fãs, tem que tirar fotos, tem que cumprimentar pessoas que não perceberam ainda que aquilo não é um treino, que é um trabalho do atleta. Ele está indo ao trabalho, o treino dele é o trabalho dele. Então, ele não pode ser incomodado enquanto ele está treinando, porque ele perde a concentração, o treino fica mais arriscado, ele perde o fator intensidade. E a intensidade é inversamente proporcional ao tempo. E nós já entendemos muito bem isso, né, Felipe? Isso é intensidade. Pois é, não tem treino sem intensidade. É isso aí, não tem Não, treino sem intensidade. Ponto. o negócio é complicado. Lá nossa, na academia do Dorian, na Temple Gym, já tinha muito esse conceito, né? Mesmo muitos anos atrás. O conceito era só esse. Não existia um outro conceito para aquilo ali, né? Porque era uma academia muito pequena, um pouco maior que essa sala aqui, o equipamento mínimo e o necessário, muito peso livre, não era uma academia aberta para quem lá quisesse ir, era um grupo limitado de pessoas que ali treinavam, as pessoas tinham medo de descer as escadarias da Temple Gym, porque realmente ia encontrar uma meia dúzia de gente muito mal encarada lá dentro, porque estavam completamente focadas no treino, não em conversar e nem em publicar nada na internet, mesmo porque a internet não existia. Eu não Era sei como é que muito seria a coisa, louco. né? Mas Walter, hoje você entra em algumas academias dessa, o tripé já está montado. A pessoa está mais preocupada em fazer um vídeo do que treinar. Então, treina primeiro, depois vai fazer o seu vídeo. depois Treina pensa primeiro, nisso. depois vai conversar. Tá? A Temple Gym era assim, né? Uma academia para quem queria treinar. Mas graças a Deus, né? Eu acho que nós estamos aí acabando por ter mais espaços como esse. Nós estamos em um templo aqui, a Área 51. Devia ter um folclore meio grande com a Temple Gym, né? Eu não conheci, infelizmente. É uma coisa que eu vou ter que passar para a próxima sem ter visto. Mas quando eu fui na Metroflex, a gente estava, muitos anos atrás, estava sem GPS, e eu parei numa rua próxima e perguntei: estou procurando uma academia assim, a Metroflex Gym. Aí eu parei numa loja. A mulher falou assim: não, você não quer ir lá. Você não tá querendo ir lá. Olha lá o Valdemar mostrando. A mulher desencorajou você, Chain. Oi? Você foi desencorajado aí na Metroflex. Ela falou: você não quer ir lá, não é? Eu falei: não, eu quero. Não, mas só tem uns caras brutamontes treinando, é tudo sujo. Eu falei: é lá mesmo que eu quero ir. Então devia ser meio assim também. Vai pegar tétano. Mas teve um cara que falou real pra mim. Tinha uma caixa de madeira cheia de pegador. E eu ia pegar um triângulo, alguma coisa assim. E eu fui enfiar a mão. O cara falou assim: ô, brother, não põe a mão aí não, cara. Aí tem aranha, tem escorpião. Pega daqui, ó. Era assim. Ô, Chain, agora no final do mês eu estou indo para a Alemanha. E um dos objetivos principais é visitar algumas academias underground na Alemanha. Então, a parada número 1 vai ser a academia do Markus Hull, em Frankfurt. Nossa. Depois eu vou para uma academia chamada Bunker. Ela chama-se Bunker, Sim. em Berlim. A academia é realmente dentro de um bunker da Segunda Grande Guerra Mundial. E lá só toca metal. A gente ia se sentir em casa lá. Ia ser bom demais. Eu acho que eu vi o Urs Kaletinski treinando lá. Ele postou alguma coisa. Não tem janela, né? Academia. Não tem uma janela, é ideia. um bunker. A Temple Gym também não tinha janela nenhuma, era num subsolo úmido e mal cheiroso. E dali saiu o maior atleta da década de 90, o cara que mudou aí a linha do bodybuilding, né? Mudou
para a era das supermassas musculares. O Mark Dugdale falou que tinha um exaustor, mas o exaustor ele puxava o ar para dentro, tinha uma lixeira, uma caçamba de lixo fora. Então o ar que entrava era da caçamba de lixo. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Eu queria mudar um pouco o rumo da conversa com vocês e perguntar para vocês, especialmente para o Stefan, como que ele tem visto a Classic Physique atual. Como que ele tem visto, principalmente os tops ali, como que ele vê, como que ele projeta a Classic para esse ano. Bumstead mantém o título? Onde fica o Ramon? Como que entra o Urs Kaletinski? Como que ele tá vendo isso? Olha, a Classic Physique, você também, c'est quand on idée de la Classic Physique, c'est qui va gagner. Cette année, et Chris Bumstead, il est intouchable pour le moment. Et dans le top 5, je pense qu'il y a des gens qui méritent d'être devant Urs, parce qu'il n'est pas assez rond. Il est beau, mais pas assez rond. Ramon, c'est le prochain roi du mondial. Então, Mais attention, j'arrête. Então, para ele, Bumstead, é claro, que é o rei, né? É ele que está lá na frente. Para ele, top 5, na verdade, vai ter algumas modificações, porque tem outros que merecem mais do que o Urs. Sabendo que o Stefan já ganhou o Urs. Isso tem muita gente que não sabe. Quando? 2019, em Londres, ele ganhou o Stefan. O Stefan ganhou do Urs. O Urs não estava nem nos 10 primeiros. Ele teve nem para de Fórmula 1. E ele ganhou a carta profissional dele lá. Foi o Pro Qualifier dele. Pro Qualifier. Ele ganhou do Urs uma vez. Então vai com certeza ganhar uma segunda. E cuidado. Então ele falou que o Ramon, claro, é o futuro, tá certo? Mas cuidado porque ele tá chegando. Porque por enquanto ele ainda não chegou. Mas quando ele chegar, cuidado. Meu Deus do céu! Meu Ramon, Deus do mas céu! Se você estiver escutando, cuidado. O homem, cara, é justamente o que eu ia perguntar, onde que você se vê dentro disso? Então ele se vê realmente entrando ali nas cabeças. Sim, Ele tem muita absoluta. confiança nele. Quando ele colocar o pé no Olímpia, vai ser logo no top. Tenho certeza. Ele tem tudo para isso, não é só o físico. Ele tem muita qualidade. Qualidade, ele tem muita qualidade de mindset. formato muscular. O mindset dele parece ser muito bom. Eu tava comentando, tem um rapaz que me ajuda aqui, o Serjão, e a gente começou a falar, eu comecei a assistir os vídeos, eu falei, cara, esse cara é diferente. Esse cara aqui, eu vou falar mais dele, porque você vê ele falando nos vídeos, vê quais são os planos, não é um cara que, eu tô treinando e vamos ver o que acontece lá na frente. Você percebe que é tudo planejado, tudo programado, e é muito importante ter a confiança no que vai fazer, e melhor, né, ele tem o físico, a musculatura muito arredondada, uma musculatura muito bem dividida, ele tem poses que são bem fortes também. Eu acho que tem tudo conseguindo bater o peso, que sinceramente aqui para vocês, né? A minha preocupação é essa. O que vai acontecer quando bater o peso? Então, batendo o peso, conseguindo manter esse aspecto full, mas eu também acredito que ele tem uma genética meio mágica, vai conseguir fazer isso, vai dar trabalho pra caramba, cara, pra caramba nessa Classic. A gente tem tempo para isso, verdade, mas vai ser legal, vai ser muito bom. E esse cara também, que a gente tem uma história muito interessante. Nós dois, na verdade, não somos franceses, né? Então a gente teve uma adaptação na França que deu essa força para a gente. Então, quando nós nos encontramos, na verdade, quando ele parou durante a pandemia, foi aí que a gente se encontrou, será um se encontrei. Na verdade, ele me viu e eu era o maior da academia. E ele falou, poxa, então foi 2019, né? 2019. Final 2020. Aí ele voltou a treinar, me viu treinando e falou, poxa, esse cara é gigante. Então, quando eu passar desse cara, eu vou estar bem. Eu acho que ele exagerou um pouco, né? Com todo respeito a você... Então, eu fui uma inspiração para ele, mas hoje ele é uma inspiração para mim. Eu nunca tinha competido antes, eu fiz a minha competição também, a primeira competição ano passado, eu só fazia preparação de atleta mesmo, e ele me deu a chance também de mostrar no YouTube, eu nunca tinha ido para o YouTube, então ele me mostrou no YouTube, mostrou a minha condição, a gente fez um vídeo junto, e então ele me puxou para cima e eu falei, não posso deixar ele aqui, vamos lá, vamos mostrar o que ele tem. E hoje, pô, ele, além disso tudo, além de ter me ajudado, por isso que eu vim para cá, deixei o trabalho lá, deixei tudo para vir acompanhar ele sem problema. Sacrifício vale a pena. Não, com certeza.
E da onde surgiu essa história de Dino francês? Porque é uma coisa louca, a gente tem. Brasileiro tem essa coisa de colocar apelido em tudo, né, cara? Então a gente tinha o Chris Bumstead brasileiro aqui, que era o Zancanelli, e a gente percebe, eu tenho contato bastante com a imprensa americana, os americanos rechaçam um pouco isso, eles não gostam. Uma vez eu falei, esse aqui é o Chris Bumstead brasileiro, falando, esse cara aí é o Gabriel Zancanelli e tal. Mas como que vocês enxergam isso e como que surgiu o Dino francês? Então, Dino francês, na verdade, foi quando ele estava treinando em uma academia, teve um cara que chamou ele de Dino francês, né? Porque, na Ah, verdade, entendi. é verdade que ele tem uma genética que parece, né? Ele tem uma forma muscular que O parece, tem um formato antebraço, lembra. isso, forma o antebraço, ele tem a panturrilha, que é muito bonita. Só que, bom, claro que ele colocou isso assim, mas não sabia que ia ter tanta visualizações e que ia ter tanta comparação com o Ramon, Entendi. sabendo que é uma honra pra gente, porque o Ramon é o maior ídolo dele, ele adora o Ramon, ele é fã, e eu Claro. também, ele gosta dele, então é meu também, eu adoro esse cara. Então, para nós foi uma coisa assim, muito interessante, só que a gente não quer perder a identidade dele, porque o nome dele é Exato. Stefan. E eu estava aqui falando até com o professor, para ver se a gente achava um nome interessante, né, um apelido, uma coisa assim para chamar a atenção, mas o professor falou, não, pô, qual é o nome dele? Stefano Matala. Então, vamos guardar Stefano Matala. Não tem outro. Esse é o Stefano Matala. O Valdemar tem uma opinião muito forte sobre isso, né, Valdemar? Pois é, o meu amigo Chaim, de longa data. Eu gosto de ressaltar isso, porque mostra a longevidade das coisas que funcionam e que prestam na vida, né? Porque são tantas coisas que são líquidas, né? Aquela comportamento até explicado por Simon Bauman, né? Que ele fala da liquidez das coisas que desaparecem tão rapidamente. Agora, quando você traz de si um nome que retrata suas origens, o nome que vem da própria mãe do Stefano, a qual ele tem tanta consideração e honra tanto a família, então, nada melhor do que manter o seu próprio nome, sem que haja necessidade especificamente de um apelido como nome de guerra. Nada contra isso também, porque faz muito parte também do imaginário do brasileiro usar apelidos, um apelido carinhoso, muitas vezes, né? Mas eu acho que o nome e o sobrenome dele já é mais do que representativo e traz em si a honraria que se faz, o local, as pessoas e a própria genética da onde viemos, né? Então, ele é Stefan Matala, and not Com Brazilian certeza. Dino. No way. No way. Não, mas assim, eu acho que primeiro, é uma bela homenagem, porque eu acho que não tem hoje quem não seja fã do Ramon, ele é um cara, um expoente, um cara fantástico, ajudou, não dá pra, né, foi ali legal, porque em termos de marketing foi uma jogada legal, e agora firmar o nome, né, isso acaba sendo bem importante, eu acho que é uma boa ideia, realmente, e, bom, é isso então, pessoal. Tá acabando nosso tempo, infelizmente. Tô vendo aqui. Eu queria. O pessoal, eles têm outros compromissos ainda agora. Eu queria agradecer demais, primeiramente, o Stefano Matala. Stefano, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra. Torço muito por você. Vou falar muito de você ainda. Felipe, mais uma vez também, obrigado pela sua ajuda, essencial. Parabéns pelo seu trabalho, que vai ser muito importante. E Valdemar, nem sei o que falar pra você, cara. Pra você que é uma honra. Obrigado de coração por estar aqui. Ajudou E a muito. gente pode se encontrar mais vezes, né? Por aí. Vamos, acho que a gente vai se ver no Arnold, eu creio eu, né? O Stefano vai falar alguma coisa. Euh, Diga. valeu pelo convite. Valeu pelo convite. Oh! Maromba. Ele está aprendendo português mais rápido do que o francês.
Claro. Tá certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que a gente se veja em breve, então, Valdemar. Espero que a gente se encontre em breve também, Stefane e Felipe. Para quem ficou até aqui também, muito obrigado. Deixa o seu like, deixa um comentário, mostra esse vídeo para todo mundo aí que você conhece. A gente vai ficando por aqui. Mais uma edição do DC Backstage e vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.